Hoje eu trouxe esse tema para a gente conversar, que é falar um pouquinho de água fluidificada. Quando a gente fala de água fluidificada, segundo André Luiz, a água já é fluido. A água já é fluido. A gente aqui tem a ideia dela ser líquida no nosso planeta, mas a água, para a equipe espiritual, ela é fluido criador. Porque a água, ela não foi criada pelo homem. E ela nem estava aqui no planeta Terra quando o homem se manifestou aqui no planeta Terra, a água já existia no planeta. Então ela foi trazida para cá, como tudo que temos aqui, veio através dos espíritos crísticos de outros lugares. Tá? Então a água também é um componente que veio para cá, né, trazido para cá. Às vezes o homem diz assim, a água no mundo vai acabar. Se a água no mundo acabar, não tem vida mais. Né? Porque até o nosso próprio corpo é composto de água. Né? Então a água é fluido, tá? Segundo a concepção espiritual. Então quando a gente fala de água fluidificada, na realidade é água energizada, porque ela já é fluidificada. Tá? Então, a gente vai colocar uma energia. Então, não se falava em fluidos, em energia, na época de Kardec. Falava-se em fluidos. Por isso que ele fez uma composição todinha no livro de Gênesis, explicando essa questão dos fluidos. Tá? Tem capítulo para isso. E quando ele inicia o livro Evolução em Dois Mundos, também o primeiro capítulo está falando do fluido cósmico universal. A gente vê o quanto é importante essa energia, tá? E quando você fala de uma água energizada, que esse seria o termo correto, né? Porque a energia, ela passou a tomar conhecimento para nós depois da Segunda Guerra Mundial. Então não se falava em energia na época de Kardec. Então ele usava fluido. Hoje a gente sabe que é a mesma coisa. Tá? Então a gente vai fazendo uma água energizada, ok? Então vamos ver. Então, o que é uma água fluidificada ou energizada? É uma água que recebeu a ação magnética de encarnado ou espiritual de desencarnado, adquirindo propriedades especiais de forma a beneficiar quem a utilize. Nós somos seres eletromagnéticos. Tá? Então, o nosso magnetismo contribui para a fluidificação da água. É importante ele. Tá? Existe a água magnetizada só pelo homem, e existe a água magnetizada pelo plano espiritual, e existe a mista. Mas eu coloco uma parte aí na água magnetizada pelo homem somente, porque a partir do momento que você vai colocar uma energia na água, você vai fazer uma oração. E quando você faz uma oração, você vai se conectar com o plano espiritual. Então, na realidade, você tem a presença da espiritualidade também. Ok? Então, eu coloquei essa imagem aqui, né, que aqui coloca só a ação do homem. Mas não tem só a ação do homem, né? Tem ação também do plano espiritual aí. Ok? Mas aí é um magnetismo humano que é muito importante para o trabalho da água também, ok? Ali eu coloquei no último quadrinho, a gente tem a participação dos dois. Então, se vocês observarem, aquele que está ministrando o passe, o espiritual, né, a parte espiritual, quem está sendo o primeiro a receber? A pessoa que vai doar a água. Então, a hora que você vai pegar esse copo, você vai colocar ele aqui, você vai magnetizar essa água, a energia já está vindo, fluindo por você e vai sair pela mão, porque aqui tem vários pontos de energias, né? E aqui é um transmissor de energia. O passe também tem esse mesmo mecanismo. Quem aplica passe é o primeiro que recebe. Então, ele vai receber energia e a hora que ele for doar a energia do passe, ele já recebeu. Então, não tem a necessidade
de você se limpar antes, como a gente fazia antigamente. Essa ideia de tem que me limpar antes. Ainda existem lugares que você tem que tomar passe de limpeza antes. Se você fizer uma oração, entrar numa sintonia espiritual, você já está se conectando com planos melhores. Então a energia ela vai fluir para você e você vai ser um canal transmissor, como da água também. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Onde ela pode ser fluidificada? A água pode ser fluidificada na casa espírita, na nossa casa, no hospital, no trabalho. E aí eu estava fazendo essa palestra e tinha moradores de rua. Aí um deles me perguntou assim: eu posso fluidificar a água na rua? Pode. Pode fluidificar a água na rua. Por que não? Eu preciso do quê? Eu preciso de vontade e oração sincera. Se você fizer uma oração se conectando com aquela espiritualidade que você acredita, que você se sinta bem, que você tenha uma boa conexão, pronto. E a vontade de fazer isso, porque vontade é a força da mente, é a gerência da mente, como diz Emmanuel, tá? Tudo está centrado na ação da vontade. Vontade é uma potência da alma. Desejo é algo em nível material. Vontade não. Vontade está em nível espiritual. Tá? Então, quando você tem vontade para fazer alguma coisa, você faz. Quando você não tem vontade, você já viu uma pessoa que não tem vontade para nada? Ela estagna, ela para. Por quê? Porque a vontade, ela vamos dizer assim, é a mola propulsora da sua mente. Então você perde em criatividade, você perde em imaginação, você perde em inteligência. Por quê? Porque você não tem vontade e atrofia essa parte mental. Porque se é ela que comanda todas as nossas estruturas mentais, se eu não tenho vontade, eu estou colocando um bloqueio dentro dela. Por isso que ela tem que ser, além disso, ela tem que ser vigilante e esclarecida. Senão a gente se perde nas vontades. Tá? Então você pode fazer na rua, só ter isso. Quem pode fluidificar a água? Qualquer um. Tem que ser só a água que eu tomo na casa espírita? Não. Eu posso colocar meu copinho de água antes de dormir, fazer minha oração. No dia seguinte, peço aos benfeitores espirituais que depositem ali o remedinho que eu preciso. No dia seguinte, você toma a sua água na sua própria casa. Posso fazer no meu local de trabalho, posso colocar um copo de água lá no meu local de trabalho, fazer uma vibração, ou deixar aquele copo de água solicitando que toda e qualquer energia densa, pesada, seja depositada naquela água, que ela absorva. Depois você pega aquela água, faz uma oração e joga ela numa água corrente. A água é um elemento que a gente pode usar, está à nossa disposição. Tá? Como a gente pode fazer isso? Já expliquei. Dirigindo a ela bons pensamentos e vontade. Porque aí a gente manipula esses fluidos e as propriedades vão se modificando da água. Porque é o elemento de base pura. Então é o único elemento que a gente consegue fazer essa manipulação. Aí você vai me perguntar assim, mas se eu estiver comendo, se eu estiver tomando um chá, eu posso colocar energia nele? Pode e deve. Tudo que a gente come, a gente deve fazer uma oração antes. Seja na rua, seja em qualquer lugar. Principalmente alimentação que não foi preparada pela gente. Isso é muito importante. Para que a gente possa, aquele alimento, ter uma energia melhor. Nos fazer bem. Então, eu não estou solicitando dos benfeitores espirituais energização na água, né, naquele alimento, naquele chá. Né? Eu estou pedindo que ali os elementos mais densos, mais pesados, sejam dissipados para que eu possa absorver
os nutrientes e a qualidade daquele alimento na sua pureza. Numa oração de gratidão a todas as mãos que contribuíram de alguma forma para que aquele alimento chegasse ao meu consumo. E agradecer a todos aqueles alimentos que deram a sua vida para estarem ali. Então, é um espírito de gratidão, tá? É diferente de você pegar uma água e fazer uma energização. Tudo bem? Como que age essa água? Ela age internamente, ela é metabolizada pelo organismo, que absorve as quintessências que vão atuar no perispírito, à semelhança de um medicamento homeopático. Então a gente não vê a ação da água aos olhos vivos, né? Mas ela está acontecendo em planos, nos nossos corpos, nas partes energéticas. Essa água está atuando. Então não é uma água que eu vou pegar e vou tomar como se eu estivesse com muita sede tomando essa água. Não. Ela é um remédio. Por que eu coloquei aqui misturada água comum, uma colher de água frutificada para um copo de água comum? Isso não é nenhuma regra, não. Eu só coloquei isso daí, que estava num dos livros que eu li, só para a gente entender. Às vezes você traz a sua garrafinha de água para a casa espírita, ou você fez seu evangelho no lar, colocou sua água fluidificada para você ou para sua família, você colocou água ali. Aí, o seu próximo evangelho é daqui a uma semana, aí não vai dar tempo. Então, se tem um pouco da água que foi fluidificada, você completa com a água comum, faz uma oração, ela continua energizada, porque tem a essência que está ali. Ok? Outro dia, eu estava atendendo uma pessoa, e ela disse, então eu vou tomar água fluidificada toda hora. Eu posso trazer um galão de 5 litros para fluidificar? E você vai tomar esse galão como? Eu vou tomar, toda hora que eu tiver sede eu vou tomar. Se é uma água com medicamento, você pega uma caixa de medicamento e toma ele todo de uma vez? Não. Você vai tomar aos poucos, conforme a orientação médica. A água fluidificada também. E quando você toma essa água junto com o medicamento e mais uma oração, ela potencializa o efeito do medicamento. Então a gente tem que usá-lo com mais propriedade, com mais recurso, com mais intensidade. Ok, gente? Tudo bem? Nenhuma dúvida até aí? Ela pode ser usada, as indicações dela, fluidificada para uso geral. Então é aquela água que você às vezes coloca na casa espírita, né, para todo mundo consumir. Tá? Alguns lugares tem, outros não tem ainda, mas é aquela água que fica para todo mundo, que as pessoas fluidificam. Então aquela água, ela tem um componente de revigorar, de vitalizar, é um elemento para todo mundo, para o equilíbrio de cada um. Agora, quando você faz uso dela para o consumo individual, só aquela pessoa pode tomar. Às vezes tem lugares que as pessoas colocam as garrafas, põem seu nome ali. Aí você veio buscar sua garrafa, levou a garrafa errada. Posso tomar aquela água? Não é recomendável, porque aquela água tem energia específica dos benfeitores espirituais para aquele nome que está ali. Tá? Então, quando ela é feita individual, só aquela pessoa será beneficiada, tá? E eu posso usar essa água para passar em doenças da pele, em feridas, nos olhos, erisipelas, queimaduras. Eu posso fazer a aplicação dessa água. Ela é importante para pessoas que têm desgastes energéticos, fazer uso dessa água fluidificada, sabe? Dores, debilidades, é muito importante. E eu coloquei ali, sendo remédio, não devemos abusar de sua utilização,
nem empregá-la indiscriminadamente. Então, essa é uma colocação do espírito André Luiz no livro O Consolador, Psicografia do Chico, desculpa, do Emmanuel, não do André Luiz. No livro Consolador, diz assim: no tratamento ministrado pelos espíritos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo. Olha o que ele esclarece, o que Emmanuel escreveu nessa questão, respondendo para o Chico. A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Não são minhas as palavras, são as palavras de Emmanuel. Tá? Como deve ser o recipiente da água? Primeiro, vasilhame. Não importa o tipo do vasilhame. O que importa é que ele esteja limpo e livre de impurezas. Isso é importantíssimo. Tá? Pode estar aberto ou pode estar fechado. Essa foi uma grande polêmica, né, que se tinha, pelo menos antigamente tinha, não sei se hoje ainda tem. Mas eu lembro da minha época que colocavam na casa espírita a água, aí eu lembro que tinha uma pessoa que chegava assim: por favor, abram os vasilhames quando colocarem sobre a mesa. E a gente fazia isso no quê? No piloto automático, né? Porque era uma norma da casa a gente respeitar. Agora, preciso destampar a garrafa para receber fluidificação? Não. Os espíritos, a matéria não é obstáculo para a transmissão de fluidos manipulados pela espiritualidade. Eles atravessam isso aqui com a maior naturalidade. Isso não é obstáculo para eles. Então, a garrafa também não é obstáculo. Agora, por que é conveniente tampar? Experimenta deixar esse copo aqui 2 dias, sem colocar nada sobre ele. Quando você for pegá-lo, ele vai estar totalmente cheio de impurezas em cima. Então, ele vai absorver sujeira, poeira do ambiente. Então, o tampar é por uma questão higiênica, não por questão espiritual. Ok? Temperatura da água. Sempre temperatura ambiente. Não pode ser gelada, nem quente. Ah, mas está muito calor. Vou tomar água quente? É temperatura ambiente. Tá? Porque é para as moléculas não sofrerem transformações. A água gelada, ela sofre transformações. Tá? No livro Nosso Lar, no capítulo 10, no Bosque das Águas, da série lá do André Luiz, tem um encontro do André com o Lísias, que era o enfermeiro que estava orientando o André Luiz na sua caminhada lá dentro da colônia Nosso Lar. E Lísias ia levar o André Luiz para conhecer o Bosque das Águas, que era o local onde tinha toda a água que abastecia ali a colônia e que era mantida pelo Ministério da União Divina, só de espíritos que tinham um preparo mental muito forte para manter aquela água em níveis elevados. Então, ele ia conhecer esse trabalho, ele ia conhecer o que acontecia ali. E aí ele tira algumas coisas muito importantes desse capítulo. Eu trouxe algumas informações para a gente repensar, tá? Uma delas é assim: a água como fluido criador, é isso que ele coloca, tá? Absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. E aí? O que a gente pensa, o que a gente fala, o ambiente do lar, está interferindo na água que eu consumo? Está. Eu posso trazer minha garrafinha de água, tomar minha garrafinha de água, fluidificar minha água aqui, saio com ela fluidificada. Vou pela esquina, subo no ônibus,
alguém me empurra, alguém fala alguma coisa, eu já mudo meu padrão mental, eu já estou falando mal de alguém. O que acontece com aquela água? Ela já foi contaminada. Porque ela é fluido criador, então ela vai absorver os teus pensamentos. Então a água que está caindo na torneira, a água que está caindo no chuveiro, você vai lá tomar seu banho, faz uma oração embaixo daquela água, ela vai ajudar você a limpar as energias. Quando a gente toma um banho, a gente não sai revigorado? Parece que você tira um lixo que estava com você, alia esse banho uma oração. Que aquela água em movimento faça a limpeza, que deixe você exatamente com aquilo que é seu. Nada mais. A água tem esse poder. Segundo as informações do Espírito André Luiz, tá? Pelo Chico, tá? Aí ela complementa assim: a água no mundo não somente conduz, né, carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. O que é essa água no mundo? A água dos rios, dos oceanos, dos mares, de todos os lugares. A água que está aí. Como anda o pensamento da humanidade? Qual é o padrão da humanidade hoje? A água também está absorvendo isso. Por isso que tem lugares que às vezes a chuva traz mais consequências ruins. Aquelas áreas, às vezes, elas estão repletas de miasmas pesados e densos, causados pelos próprios pensamentos dos que lá residem. Que as nossas emoções, pensamentos e sentimentos interferem na energia planetária. E a gente ainda não tomou consciência disso. Quando a gente tomar consciência disso, a gente vai melhorar o nosso padrão mental. Porque sabe as consequências que isso vai trazer. A gente quer a melhora, né? A gente quer um bom governante, a gente quer tudo isso. Mas nós estamos vibrando nessa frequência? Ou nós estamos vibrando numa frequência, às vezes, de fofoca, de maledicência? Como que a gente vai ter um retorno disso? Não é dando que se recebe? O que nós estamos oferecendo é o que nós vamos receber. É para pensar, né? Então, a água está aí, ó. A água do mundo também está absorvendo a nossa vida mental. Isso é muito forte. Eu trouxe aqui também essa pesquisa do Masaru Emoto, que ele fala sobre a mensagem da água. Isso tem na internet, tá? Tem muitas fotos lá. E ele expôs a água a processos diferenciados, alguns positivos, outros negativos. Então, colocou em músicas densas, negativas, pessoas com conversas não edificantes, músicas barulhentas, aspectos negativos. E as moléculas da água, como ela é fluido criador, ela se modificou e ficou uma massa disforme. Ao passo que músicas mais altruístas, pensamentos mais elevados, as palavras ficaram positivas. E as moléculas dessa água se transformaram como se fossem pedras preciosas. Aí a gente lembra do André Luiz, que fala, né, que a água é fluido criador. E nós, seres humanos, somos formados por 70% de água. Se a água cria, o que nós pensamos, sentimos, está interferindo na água que circula dentro do nosso corpo, na parte líquida que funciona internamente dentro do nosso organismo.
E às vezes a gente não percebe isso. Que a gente acha que é tudo fora. Nada está relacionado conosco, mas está. Por que os médicos nos recomendam? Tome muita água. Porque o que movimenta as juntas, o que lubrifica o nosso organismo é a água. Não é a Coca-Cola, não é o chá, não é a Guaraná, não é o suco, não, é a água. É a água. O nosso sangue está repleto de parte líquida ali, circulando. Então eu tenho que melhorar esse padrão mental, me esforçar para isso. Para que eu tenha o quê? Uma qualidade de saúde melhor. Ele continua. Será nociva nas mãos perversas e útil nas mãos generosas. E quando em movimento, água em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, a água que está em movimento, ela faz isso. Aí eu coloco o chuveiro. O chuveiro é uma água em movimento. A água corrente que está indo pela sua torneira de casa é uma água em movimento. Ela está lá limpando, lavando, purificando. Quando você está lá cozinhando, aproveite aquela energia da água que está ali, está entrando nos alimentos. Cozinha com uma música que é leve. Para quê? Porque ela modifica o ambiente. Ela melhora o espaço que está ali. E além disso, ó, lava tudo. Vai tomar o seu banho? Faça isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, no livro Segue-me, o Emmanuel fala isso, né? Que a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É a base pura que você pode colocar a medicação do céu. Então, a medicação não vai no chá, a medicação vai na água. Tá? Você pode até tomar um chazinho, fazer uma energia no chá, mas a medicação, ela vai para a água, porque a água tem as propriedades certas para receber isso. Tá bom? E para terminar, se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. Eu ainda acrescento, e presta atenção. Porque a gente faz o movimento e não presta atenção. Resposta já veio e a gente não vê. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. Ele tem um capítulo nesse livro chamado A Água Fluida. Então vai vir em forma de bênçãos. Então lá, ó, só a aguinha e o evangelho. Todos nós estamos preocupados em que não queremos ficar doentes. Então a gente vai ao médico, faz um monte de exames para ter certeza que nós não estamos doentes. Doente do físico. Mas e da alma? Nós estamos cuidando da alma? Porque se eu tenho uma alma doente, essa alma vai refletir no físico. Então eu tenho que primeiro cuidar do quê? Da alma. Então a alma não pode ficar esquecida. A parte espiritual não pode ficar esquecida. Porque a nossa essência é espiritual. Um dia a gente vai deixar esse corpo material. E a sua essência espiritual? Como ela está? Então é ela que eu tenho que prestar atenção. É nela que eu tenho que cuidar. E o evangelho, os ensinamentos que nos foram deixados por espíritos que já passaram pelo que nós passamos e já estão em graus mais evoluídos, então nós temos que nos refletir
na direção deles. Eles já fizeram esse percurso. Então, eles deixaram informações para que nós captássemos essas informações. E nós também vamos deixar informações e exemplos para outros que virão. Esse é o processo. Então, a gente se preocupa muito em cuidar só do material. Mas o espiritual tem que ser alimentado todos os dias. Todos os dias. Quando você sentir aquele baixo astral, quando você sentir que a energia balançou, vai ali, põe uma palestra, pega um livro, dá uma leitura, volte a conectar-se, porque a gente capta muito fácil essas sintonias densas e pesadas que estão aí. Principalmente sintonia do medo, da raiva, que é o que mais está vibrando aí. Tá? Então, vamos fazer uso do que a espiritualidade nos deixou. Está aí o Evangelho, nosso Evangelho no lar, tem que se transformar em pontinho de luz. Todas as casas têm que ter o Evangelho no lar, porque são pontos de luz emanando energia ao planeta Terra. Hoje, foi muito benéfico ter estudos também online, que fez com que as pessoas criassem hábitos de estudo dentro da sua própria casa. E isso beneficia o ambiente também doméstico. Não que a gente vai sair da casa espírita e não venha mais. São situações diferentes, mas tem beneficiado muito as pessoas nos seus lares. Muitas transformam esses momentos até no Evangelho no lar. Né? Então a gente tem que ter isso dentro da casa. Para quê? Para que as paredes, os objetos, as pessoas, tudo fique impregnado com uma energia melhor. Porque tudo tem a energia de quem reside lá. Então, eu preciso manter padrões melhores, para que eu possa estar no meu ambiente familiar e me sentir agradavelmente bem. Então, a gente tem que fazer isso. Quem faz Evangelho no lar? Nossa, que bom, né? Fico feliz. São pontos necessários. Sabe, não basta só os templos religiosos, as igrejas, as casas evangélicas, as casas de Umbanda, são pontos de luz. Mas se as nossas casas todas se transformarem em pontos de luz, nossa, a energia planetária será outra. Porque o primeiro evangelho no lar, Jesus começou na casa de Simão Pedro. Depois ele foi pregar na rua. Mas o primeiro evangelho ele fez junto à residência de Simão Pedro. Para nos mostrar que é lá na família que começa e dali se expande para o resto. Enquanto a gente não tomar essa consciência, nós ainda vamos passar por muitas intempéries. Até a gente entender o porquê nós estamos aqui, para quê e o que nós temos que fazer aqui. Tá bom, gente? E usem e abusem da água energizada. Tá bom? Muito obrigada aí pela paciência de me ouvir, ok?